Alô, amigos, alô, turma, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos, nessa segunda-feira de carnaval. E aí, já foi fazer as suas folias? Não pode muito, né? Tem que ficar quieto. A segunda-feira de carnaval, que é uma segunda-feira atípica, porque o carnaval está suspenso em função da pandemia. Mas o que não está suspenso é o coração do torcedor do Vasco, que está aí numa ansiedade para saber qual vai ser o futuro do clube, principalmente no futebol. A Sociedade Anônima do Futebol vai ser papo dessa live do dia 28 de fevereiro. Daqui a um mês estaremos completando 3 anos de canal Atenção Vascaínos. Exatamente no dia 28 de março estaremos no restaurante do Almirante, lá em São Januário, fazendo uma festividade junto com os nossos membros para comemorar 3 anos de um trabalho correto, de um trabalho transparente, de um trabalho jornalístico. Com muito orgulho, falamos do nosso clube, mas o nosso lado é o lado Vasco, é o lado coração com a Cruz de Malta. E mais uma vez vamos trazer conteúdo para você, porque temos hoje um convidado muito especial, que é uma pessoa que está diretamente ligada ao processo da Sociedade Anônima no Vasco da Gama. O vice-presidente geral do Vasco, Carlos Roberto Osório, que vai trazer detalhes. Ele já deu várias entrevistas, mas a gente vai buscar mais para o bate-papo, tentar tirar mais alguma coisa que não tenha sido falada, em função até da força do canal, para que a gente possa trazer o que mais nos interessa. Esclarecimento ao torcedor do Vasco, esclarecimento também ao sócio e ao conselheiro do Vasco. Esses dois que são importantíssimos na resolução. Se vai ter SAF, se não vai ter SAF. Os ritos, primeiro o Conselho Deliberativo vai dar o seu parecer. Se sim, vai ter que levar a uma AGE para uma votação do sócio do clube para definir se o Vasco segue com a parceria com a 777 Partners, ou então 777 Partners. Mas eu acho melhor a gente já abrasileirar, porque não dá para a gente falar tanto inglês assim. Vamos tentar abrasileirar esse papo. Eu estarei ao lado do Emerson Rocha nesse papo dessa live de segunda-feira. Conto muito com a sua audiência. Você que é membro do canal, você está aí participando, vendo. Você pode também participar da festa do canal no dia 28. Estaremos aqui em nome dos nossos parceiros comerciais, a J. Lopes, braço jurídico do Grupo Viriato, da Viriato Contábil e Fiscal, das lojas Pompadour, do restaurante e cervejaria Casa do Fritz, da Vasco Store, da Nova Viriato Gestão Imobiliária, da Correia Lopes Consultoria Tributária, da Altima Proteção Inteligente e da 1xBet. Aliás, por falar em 1xBet, a gente ia fazer agora, no mês de fevereiro, o sorteio das 4 camisas. Mas a gente vai dar mais uma semaninha, provavelmente, depois de amanhã, na quarta-feira, no jogo Vasco e Ferroviária, pela Copa do Brasil, a gente vai fazer os sorteios das 4 camisas do Vasco, autografadas pelo Juninho Pernambucano. Sim, você vai ter essa benesse aí de ter a sua camisa autografada pelo Reizinho da Colina. Vamos então dar boa noite ao nosso convidado, nessa segunda-feira de carnaval, ao Carlos Roberto Osório, que com certeza fez de tudo, menos descansar, porque tem sido extenuante, tem sido duro, mas é uma dureza que a atual gestão está tentando ver se vale a pena ou não. Osório, primeiro agradecer demais a tua presença aqui, a tua disponibilidade para deixar esse papo transparente, porque é uma coisa que as pessoas cobram muito da gente aqui, Osório. Ah, mas o canal, ele fala com a gestão, ele abre para a gestão, e eu costumo dizer, com todo respeito, eu vou entrevistar quem? O faxineiro, o porteiro? Eu tenho que ouvir as pessoas que estão dentro do Vasco, na gestão, que possam explicar ao sócio, ao conselheiro, ao torcedor do Vasco, os ritos normais. A gente faz aqui porque o Vasco criou, seu Osório, uma fama tão ruim, e desculpe até o termo meio pesado, o Vasco foi forjado nos últimos anos no DNA da sacanagem. Então é impossível para as pessoas entenderem que dá para a gente fazer direito. E o que a gente tenta fazer aqui é direito, porque se você me der alguma resposta que não for boa, eu vou te cobrar aqui sem problema nenhum. Mas com respeito, com dignidade, com jornalismo, que é importante, porque a gente vê tantas fake news aí, um momento tão complicado no país, no mundo em geral, que se a gente puder fazer direito, não é mais do que nossa obrigação. Então eu quero agradecer a sua disponibilidade, eu sei que você é um dos poucos autorizados a falar, por conta de todas
os ritos com a 777 Partners. Eu queria que você pudesse nos trazer alguns fatos novos, porque eu tenho ouvi você lá com o Rica Perrone, ouvi você com o pessoal da Globo.com, vi também as suas outras entrevistas, enfim. E acho que a gente pode trazer mais detalhes. Tenho muitas perguntas dos membros do canal, ótimas perguntas, inclusive, para você. Ouvi que você contou que foram 60 investidores pelo mundo, né, que foram ouvidos através da KPMG, muita gente prospectada. E aí chega o nome da 777 Partner. Vamos tratar 777, tá? Para a gente não ficar aqui toda hora 777. 777. Os parceiros da 777. E chega-se a esse nome. E essa é uma grande dúvida, porque, aliás, é a minha maior dúvida, Osório. Eu fiz essa pergunta aqui até ao Carlos Fonseca, presidente do Conselho Deliberativo, porque a minha grande preocupação é a seguinte: qual é a certeza de que o Vasco não vai... E fiz essa pergunta a você também. Não vai estar sendo gerido daqui a 6 meses por alguém que não é do tamanho do Vasco, que não tenha poder de investimento, que não seja uma pessoa correta, não seja um grupo com fama, não seja um grupo que tenha ambições. E aí a pergunta é clara: se são 60, o funil apertou, sobraram alguns, tem gente que é do futebol, grupos russos, grupos árabes que já lidam com futebol, até norte-americanos que lidam com esporte. Por que a 777 foi a escolhida em função de, mesmo não tendo experiência, expertise no futebol, porque eles têm 15% num clube e tem 100% num clube que já foi grande na Itália, mas é médio que o Gênova. Por que a escolha? Qual foi o balizamento que o Vasco teve, que vocês tiveram, que o presidente Jorge Salgado teve para fazer o shake hands lá com o Josh Wander e fechar, aí o nosso Emerson Rocha, fechar esse contato? Osório, boa noite. Espero que o seu carnaval não tenha sido de tanto descanso, porque o Vasco urge aí nessa resolução. Tudo bem, Osório? Tudo bem, boa noite, Flávio, boa noite ao nosso querido Emerson, boa noite a todos os amigos que nos acompanham aqui no Atenção Vascaínos. Flávio, olha, tivemos uma evolução, enfim, depois daquele primeiro momento do anúncio da assinatura com a 777 Partners, a 777, é assim que nós chamamos também, que foi uma sessão do Conselho Deliberativo do clube que aprovou um empréstimo da 777 para o Vasco da Gama, que é o primeiro desdobramento desse memorando de entendimentos que foi assinado na cidade de Miami pelo presidente Jorge Salgado. Essa aprovação foi importante, uma demonstração, claro, uma aprovação de empréstimo, o empréstimo não é vinculante, mas o empréstimo por si é um cartão de visitas da 777 ao Vasco da Gama, dizendo: nós confiamos no clube, confiamos no projeto, entendemos que o projeto tem possibilidade de ser vencedor e oferta um recurso que é fundamental para o clube poder ter um fluxo de caixa normalizado para o ano. Então, fica aqui a menção de agradecimento aos nossos conselheiros, aos nossos beneméritos, pelo voto de confiança na diretoria administrativa, pela aprovação desse empréstimo. Flávio, você faz uma pergunta muito importante. O Vasco da Gama traçou algumas pré-condições para o seu parceiro na SAF, né? Enfim, ou seja, o Vasco tem alguns objetivos muito claros, traçados no início desse processo, que balizaram o processo de escolha. Primeiro e fundamental objetivo: o Vasco da Gama tem o interesse, a ambição de retornar ao seu lugar de destaque e protagonismo no futebol brasileiro e também no futebol sul-americano. Para isso, todos nós sabemos, são necessários recursos, capacidade financeira, capacidade de investimento e a crença num projeto de construção de um gigante. O Vasco é um gigante que vai voltar ao seu lugar de origem, que é diferente de um projeto que alguns investidores buscam, de se associar a um clube de menor expressão, montar uma operação de caça-talentos, de formação de base, para virar uma plataforma de exportação de jogadores para mercados mais maduros, como, por exemplo, a Europa. Esse investidor não interessa ao Vasco da Gama. O investidor que interessava e interessa ao Vasco da Gama é um investidor que entende a magnitude e o tamanho do Vasco e que vai brigar na parte de cima da tabela em todas as competições, que tem a compreensão do tamanho da nossa torcida, do potencial de levantamento de receitas desse clube e um negócio diferente. Nós não queremos o investidor num modelo chamado Feeder Club, que é aquele plataforma de exportação. Nosso modelo não é esse e a 777 tem essa ambição. Então, a primeira questão, Flávio, era justamente o alinhamento de visões. As visões estão alinhadas, o futebol vai ser a prioridade, vão haver recursos necessários e suficientes para garantir a performance que o Vasco quer.
o investidor entende que isso é um projeto de longuíssimo prazo, que vai ser construído, que é necessário uma cadência de recursos elevada para a manutenção do futebol lá em cima, se entende, ok, seguimos as conversas. Se não entende, por favor, procure outro clube, que você não é um investidor adequado para o Vasco da Gama. Então, esse funil que começou com 60 investidores dos 5 continentes que receberam a manifestação de interesse do Vasco através da KPMG, naturalmente, alguns não responderam, nós tivemos quase 40 respostas, e iniciou-se um processo de depuração para que nós pudéssemos ter um funil, né? E olhando sempre nesse funil, capacidade financeira do grupo em alinhamento com os objetivos estratégicos do Vasco. E é muito interessante e importante dizer, Flávio, que desde o início do processo, a 777 foi a empresa mais interessada no Vasco. Ela correu atrás, ela buscou, ela pressionou o clube para o fechamento desse momento de assinatura do contrato do memorando de entendimento. Ela queria assinar isso logo, o Vasco disse que não, nós vamos ouvir todo mundo, nós temos um processo cadenciado a fazer, que bom que vocês estão muito interessados, e aí entrou-se na reta final das discussões, e foi uma discussão dura, porém muito tranquila, porque os objetivos eram muito similares e alinhados. Quem é a 777 Partners? É um grupo de investimentos que tem 9 bilhões de dólares em ativos, ou seja, mais de 46 bilhões de reais em ativos, que tem participação num conjunto de 50 empresas de diversos setores, sendo que 15 delas na área do esporte, do entretenimento e da mídia, que é onde nós estamos inseridos. E uma empresa que entende que essa área é uma área de potencial de rápido crescimento. Então a 777 está virando as baterias dela para a área de esporte, mídia e entretenimento. E aí entra o nosso Vasco da Gama. A 777 entende, ela, enfim, compreende completamente o mercado americano, o mercado europeu, enfim, ela tem tentáculos espalhados pelo mundo inteiro e ela sabe vislumbrar um tamanho de um ativo e ela compreendeu o tamanho do Vasco, o potencial do futebol brasileiro, o momento que vive o futebol brasileiro e a oportunidade de, alinhada com o gigante, ter uma presença vencedora na América do Sul. Flávio, mais um ponto importante nesse acordo. O Vasco não ia fazer uma parceria com alguém que ia colocar um monte de times iguais e do mesmo tamanho no mesmo cesto. O Vasco falou para a 777, vocês querem ser nossos parceiros? Nós somos desse tamanho, nós temos essa história e nós queremos, do nosso tamanho, a preferência para nós. E a 777 confirmou. O Vasco é o parceiro flagship, a nau capitânia da 777 na América do Sul, com todas as prerrogativas e todas as preferências no caso de mudança de legislação esportiva da Conmebol ou da própria FIFA, que dá preferência ao Vasco na disputa de competições internacionais. Então esse é o nosso parceiro, um parceiro forte, um parceiro com capacidade de investimento, um parceiro que tem conhecimento para agregar o clube nas mais modernas tecnologias na área de mídia, na área de entretenimento, e um parceiro que entendeu o Vasco. Isso eu acho que é o mais importante. O nosso parceiro entendeu o Vasco. A primeira entrevista que o Josh deu, que é o presidente da companhia, ele disse para a imprensa brasileira a mesma coisa que ele nos disse na época da negociação. Eu gostei do Vasco pela sua história, pelo seu espírito, pelo seu caráter vencedor e por aquilo que ele representa. O Vasco não é apenas um clube de futebol, é muito mais do que isso, nós vascaínos sabemos. O Vasco tem história, tem legado, enfim, tem o respeito à resposta histórica e toda essa agenda que em inglês é chamada de ESG, é o ESG, que é meio ambiente, governança e social, que todas as empresas do mundo correm atrás para se apresentar dessa maneira. O Vasco é um clube que foi fundado com esses valores no século XIX e chega ao século XXI mais moderno do que nunca, Flávio. Isso que fez essa parceria dar certo e nós não temos nenhuma dúvida. Estamos com um parceiro certo, que acredita no que a gente acredita, que respeita e confia no nosso clube como ele é e, mais importante do que isso, que tem bolso fundo para botar dinheiro no Brasil e fazer o futebol do Vasco ser vitorioso novamente. E uma coisa, Osório, que eu acho muito importante que você esclareça, porque a gente vem, é claro, ouvindo muitas notícias nos últimos meses de outros grandes fundos, de outras grandes marcas interessadas no Vasco. A gente sabia, por exemplo, da boa relação que ainda há do Vasco com o Grupo City,
com negociações recentes de Thales Magno, de Arthur Salles, a própria ida a Nova York de Luiz Melo, CEO do Vasco, para negociar com o Grupo City. Eu queria que você confirmasse, realmente o Grupo City se interessou, chegou a procurar o Vasco, mas viu que não dava para competir. A gente também teve uma informação que eu gostaria que você confirmasse de um parceiro antigo do Vasco, que é o Luiz Barbosa, que foi a pessoa que trouxe o Nations Bank para o Vasco no início dos anos 2000, final dos anos 90, mas que a coisa até adiantou, ele conversou, ele é muito amigo do presidente Jorge Salgado. Eu queria entender de você, aconteceram realmente esses contatos e esses contatos não foram à frente porque a proposta da 777 era incomparável, esses grupos não se sentiram, não é que capazes, mas viram, não dá para a gente brincar com isso. É mais ou menos por aí, Osório? Olha, primeiro eu tenho que dar uma informação a vocês e vocês certamente vão entender. Todo esse processo do Vasco na busca de investidores, ele seguiu as regras e os padrões dos grandes negócios internacionais. Na verdade, nós estamos fazendo aqui uma grande operação de fusão e aquisição de ativos do Vasco da Gama e existe todo um protocolo para isso. Quando você inicia esse processo, você contata o investidor, é assinado um memorando de confidencialidade para proteger o investidor e proteger também o Vasco da Gama. Nenhum investidor gostaria de ter o seu nome divulgado. Olha, fiz uma proposta para o Vasco não aceitou, enfim, fica mal para eles e também o Vasco não gostaria de ter algumas das suas propostas ou da sua estratégia divulgada publicamente. Então, eu não posso responder a sua pergunta de maneira específica. Mas o que eu posso dizer a você, Flávio, e dizer a todos os vascaínos, que nós batemos todos os 5 continentes. E tivemos muita gente boa, que conhece de futebol, interessante, enfim, interessada em discutir e olhar a proposta do Vasco. No final do processo, a 77 Partners foi aquela que ofereceu a melhor proposta para o clube, que teve o maior alinhamento para o clube e, mais importante, que tinha disponibilidade de colocar os recursos necessários, que são recursos importantes, para garantir, enfim, o nosso objetivo de recuperação do nosso futebol e eliminação da dívida do clube. Por isso fizemos o maior negócio da história do futebol brasileiro com os nossos parceiros da 777, mas é fato que muita gente boa, muita gente, enfim, que nós temos boas relações, participou do processo, mas no final fechamos com aquela empresa, com aquele investidor que temos a certeza absoluta, é o parceiro certo para o Vasco da Gama do século XXI. Olha, já eu vou falar com o Emerson Rocha, vou aproveitar esse seu gancho, Osório, que eu já vou começar a fazer as perguntas mais diretamente sobre as dúvidas mesmo. Acho que é muito importante que você diga, o André Rocha, que é um dos nossos membros, que é muito brilhante, inclusive, ele fez uma pergunta que eu acho que tem a ver com essa sua resposta de outros parceiros, outras pessoas que procuraram e hoje não podem ser divulgadas e a gente entende e compreende. Ele pergunta o seguinte, o Vasco tem preferência tem algum poder de veto, perdão, para adquirentes, pessoas que queiram comprar, por exemplo, os 30% que o Vasco negocia. Vamos colocar aqui, você não vai dizer o nome, mas o Grupo City sinaliza lá, olha, eu quero comprar esses 10% aí do Vasco. Pode ter esse tipo de parceria? Podem 2 grupos participar diretamente ou não? Os 10% que vocês anunciaram serão abertos para os torcedores. Serão somente para os torcedores, os 20% do Vasco não serão negociados nesse instante. Como é que é essa questão de cláusula, de poder ter 2 grupos, mesmo que um minoritário e outro majoritário, dentro dessa possível futura SAF, Osório? Olha, excelente pergunta, Flávio. O Estatuto da SAF, que nós estamos construindo e que vai reger a nossa Vasco da Gama Sociedade Anônima do Futebol, ela prevê uma série de salvaguardas para o nosso clube e uma série de proteções a entradas de parceiros, vamos dizer assim, indesejados, tá certo? Então, o nosso estatuto vai ter algumas previsões do tipo: empresas que não se qualificam como boa prática, boa governança, que têm problemas de certas ordens, não serão admitidos nunca na sociedade, pelo estatuto. Empresas que tenham participação importante em clubes rivais não serão admitidas na sociedade, ou seja, a sociedade vai se proteger de parceiros eventuais futuros indesejados, seja do ponto de vista da idoneidade, seja do ponto de vista de um potencial conflito de interesses com os interesses soberanos do Vasco da Gama. Isso vai estar no nosso estatuto, isso é muito importante. Agora, com relação à participação do Vasco, o Vasco fez muita questão, Flávio, de ficar com 30% do negócio, de manter uma participação relevante.
O investidor, todos os investidores que compram um negócio, se ele pode, ele vai para o máximo, ele vai, no nosso caso da lei brasileira, ele vai para os 90%, foi o que aconteceu com o Cruzeiro e também com o Botafogo. E era o que a 777 queria. A 777 começou a conversar, enfim, querendo 90%. Depois ela entendeu os objetivos do clube e entendeu que valia a pena fazer algumas concessões, e essa foi uma concessão importante que ela fez. Qual é a estratégia do Vasco? Por que o Vasco está ficando com essa parcela tão grande? O Vasco podia ter vendido 90%, em vez de 700 milhões, entravam 900 milhões. Enfim, quem não quer 200 milhões a mais? O dinheiro estava na mesa, mas o Vasco achou que não era o momento de pegar esse dinheiro da mesa. Por quê? Por dois objetivos. Aí são coisas do Vasco, que só nós entendemos. O gringo tem um pouco de dificuldade de entender e os outros clubes não entendem de jeito nenhum. O Vasco da Gama faz questão absoluta que o seu torcedor e o seu associado tenham a satisfação, a possibilidade de se tornarem acionistas da Vasco da Gama SAF. Eu vou querer ser um acionista da Vasco da Gama SAF, eu vou querer ter a felicidade, o orgulho de ter, mesmo que seja uma parcela pequena de ações, vou querer comprar um pouquinho de ações para mim, vou querer comprar um pouquinho de ações para o meu filho. Meu filho quer ser acionista do Vasco da Gama SAF. Nós conversamos, isso foi parte, Flávio. E aí o processo que o Vasco montou é um processo muito interessante. Nós criamos um grupo de acompanhamento da SAF, com pessoas da situação, da oposição, beneméritos, enfim, que representam pessoas que conhecem da matéria, que estão à disposição do Vasco da Gama, seja na oposição, seja na situação, e esse grupo deu muito boas ideias, e uma das ideias principais que foram discutidas era essa: o Vasco da Gama deveria ter como objetivo ofertar parte do capital da SAF para os seus associados e torcedores. Então, na nossa ideia, 10% dos 30%, ou seja, 10 pontos percentuais, nós vamos ofertar para os nossos sócios e torcedores, caso os sócios do Vasco aprovem a Vasco SAF, de modo que a gente possa garantir que qualquer torcedor do Vasco, seja grande ou seja pequeno, ele possa ter a satisfação de dizer: estou investindo no futebol do clube, estou ajudando o futebol do clube, como já ajudei na construção de São Januário, como já ajudei na construção do centro de treinamento, e agora estou ajudando essa nova fase do nosso clube. Então, essa foi uma condição que nós colocamos de maneira muito importante. Aí ficamos com 20. Temos um mínimo pela lei de 10. O que o Vasco acredita? O Vasco tem certeza absoluta que o nosso negócio é um negócio vencedor. Nós sabemos disso, nós temos certeza disso. O Vasco da Gama, eu não tenho dúvida, Flávio, de dizer, é o maior potencial não realizado do futebol mundial. Onde o Vasco da Gama está hoje, o nível de receita que ele tem e o desempenho esportivo que ele tem, versus o potencial que ele pode chegar, é a maior oportunidade que se tem no esporte mundial. O Vasco da Gama saneado, sem dívidas, com uma gestão profissional, livre de interferência política, com a força da sua torcida, com a força e a pujança da sua história, nós vamos dar um salto gigantesco. E esse negócio vai valorizar. Então, o que o Vasco quer? Ele quer ter a possibilidade de participar de uma outra rodada, de uma nova rodada de investimentos, seja através de uma oferta pública de ações, transformando o Vasco, fazendo um IPO do Vasco, fazendo uma oferta pública de ações do Vasco, e o Vasco vendendo essas ações num patamar que for, na nossa visão, bem maior do que o de hoje, isso no longo prazo, ou na captação de um novo parceiro mais para frente. Ou seja, o Vasco quer reter parte do capital da SAF, porque ele tem certeza que a Vasco SAF é um bom negócio. E por que é um bom negócio? Porque o Vasco da Gama é, sem dúvida nenhuma, o maior potencial não realizado do futebol mundial. Osório, o assunto é tão, assim, apaixonante para a gente falar, porque eu quase, senão não vou deixar o Emerson falar, mas eu já estou aqui pensando o seguinte: dá para ter uma medida do valor. O sócio quer entrar, o torcedor quer colaborar. Qual é a métrica que se tira para fazer uma colaboração? Já também, tem. Isso. Qual seria a ação dele? Ele é o quê? Porque tem muita gente que fala assim: renova ou não renova o meu título de sócio? Tem muita gente que está me perguntando isso. Saio de sócio torcedor, não fico? Como é que vai ser essa questão de ser sócio e não ser sócio? Sócio da SAF, sócio do clube? Você pode explicar um pouco essa relação, por favor? Ô, Flávio, não, e rapidamente, só para acrescentar na tua pergunta anterior, Flávio, porque assim, esses 10% lá na frente, que não vão ser essa questão de debênture de fute, como perguntou o Flávio,
pode, por exemplo, um outro grupo comprar, ou tem uma questão de só a 777 que pode ser dona do Vasco nessa questão desses grupos internacionais? Não pode um outro grupo comprar, evidentemente que ela, como majoritária, no nosso acordo de acionistas, nós vamos prever algumas regras, se for o caso de algum tipo de preferência, mas não existe nenhum problema se for um investidor estratégico que possa agregar ao projeto, certamente as portas estarão abertas, Emerson, não há problema nenhum com relação a isso. Com relação ao sócio do Vasco, ao torcedor do Vasco, comprar ações da futura Vasco SAF, quais são as condições que o Vasco vai ofertar aos seus torcedores e associados? As mesmas que foram ofertadas à 777. A 777 comprou 70% das ações por 700 milhões de reais. Então o Vasco da Gama vai vender 10% das ações por 100 milhões de reais, na mesma valoração, nas mesmas condições que foram ofertadas a 777, tá certo? Agora, essa venda para o público é uma venda extremamente complexa. Nós vamos ter que montar uma série de mecanismos financeiros para montar esse pool e ofertar essas ações à venda. A nossa ideia é que ela caiba, enfim, possa ser de qualquer tamanho. Você pode ter um investidor, um vascaíno que queira aportar mais e compra uma quantidade maior de ações, e um vascaíno que queira ou possa aportar menos e compre uma quantidade que seja possível para ele, mas que ele possa ter a satisfação de ser sócio da Vasco SAF também. Indo com relação ao sócio torcedor e o sócio estatutário do clube. Na divisão de ativos, o sócio torcedor ele passa automaticamente para a Vasco SAF. O sócio torcedor passa para a Vasco SAF por quê? Porque o sócio torcedor tem benefícios no seu plano de sócios ligados diretamente ao futebol. Ele tem desconto em ingressos, ele tem uma série de benefícios ligados ao futebol. E vamos falar com franqueza, você é sócio torcedor do futebol, tá certo? Então, a lógica e a definição, isso na verdade não é uma coisa que o Vasco está fazendo, isso acontece em qualquer operação dessa no mundo, que o sócio torcedor, a receita e o plano de sócio torcedor passa a ser gerido pela SAF, e a receita é da SAF, e os benefícios aos sócios torcedores vêm da SAF. Então, os sócios torcedores do Vasco automaticamente continuarão sendo sócios torcedores do time do Vasco, administrados pela SAF. Hoje eles são sócios torcedores do time do Vasco, administrados pelo Clube de Regatas Vasco da Gama, tá certo? Nós temos certeza que nós vamos ter um crescimento absurdo na quantidade de sócios torcedores, como já verificamos no passado, em 2019, enfim, sem nenhuma grande novidade no futebol, por amor ao clube, por paixão, por vontade de colaborar e por mostrar força. O Vascaíno botou quase 200 mil associados no nosso plano de sócio-torcedor, transformando esse plano um dos maiores do mundo. Eu tenho certeza que agora, olhando para frente no futuro, enfim, com todos os benefícios, com a volta da competitividade, esse número de sócios-torcedores vai explodir e certamente essa vai ser uma receita importante da SAF. Agora, se você é sócio estatutário do Vasco, enfim, o nosso convite é que você permaneça sendo sócio estatutário do Vasco, porque o Vasco vai continuar existindo. O Vasco vai continuar tendo dono do Complexo de São Januário, dono do Calabouço, dono da sede náutica da Lagoa. O Vasco será o guardião dentro da SAF. O Vasco, Clube de Regatas Vasco da Gama, é acionista da SAF. O Clube de Regatas Vasco da Gama é o clube originário da SAF. O Clube de Regatas Vasco da Gama é o guardião do espírito vascaíno dentro da SAF, e nós gostaríamos muito de ter todos os nossos sócios estatutários que permaneçam no Clube de Regatas Vasco da Gama e assim possam colaborar com esse ecossistema vencedor do futuro do clube. Bom, nós estamos na nossa live tradicional de segunda-feira, ouvindo o Carlos Roberto Osório, vice-presidente-geral do Vasco, falando sobre a SAF, trazendo informações importantes. Emerson Rocha, agora vou dar boa noite a você. Você já deu de intrusão aí, mas não tem problema. Pode dar boa noite aí, rapaziada, todos os nossos assinantes, aqueles que estão nos ouvindo, prestigiando. E faça aí as suas perguntas, qualquer coisa eu entro também no bolo para a gente continuar esse papo com o Osório. Tudo bem, Emerson? Tudo bem, Flávio? Boa noite para você, boa noite para o Osório, boa noite para a galera toda que está aqui no chat. Eu peço para a galera se inscrever aqui no canal, para quem não é inscrito, deixar o like, que é importante, e, claro, sempre compartilhar a nossa live, porque tem muita gente assistindo e muita gente sem saber. Então, avisa todo mundo que a gente está aqui online e batendo papo esse com o Osório. Osório, as minhas duas perguntas, na verdade, são situações que você colocou aqui já nessa entrevista. Primeira, a questão da confidencialidade. Por que eu estou perguntando isso? Porque um dos grandes medos do torcedor do Vasco é a questão da judicialização
que acontece sempre com o Vasco em alguns aspectos. E aí eu quero saber de você, os conselheiros que vão votar para poder ter a SAF ou não no Vasco, para ter o processo, vão ter acesso a toda a questão do contrato ou não? Vai ter cláusulas que eles não vão ficar sabendo? E depois também a questão do sócio também, como é que vão ser as informações para o sócio poder votar numa eventual AGE? E a pergunta também de tirar dúvida é a seguinte, no comunicado que o Vasco fez, inclusive no seu site oficial, coloca o valor de 1,7 bilhão. Dá para explicar por que esse valor? Porque muita gente vem falando 700 milhões e no comunicado está ali 700 milhões e também essa 1,7 bilhão. Boa noite. Boa noite, Emerson. Prazer estar falando com você. Olha, claro que dá para explicar. Vou começar de trás para frente, primeiro pela pergunta da valoração da proposta, né? Então, o Vasco está ofertando, enfim, o Vasco, se os sócios do Vasco, evidentemente, aprovarem, né, os poderes do clube se manifestarem, e os sócios do Vasco em Assembleia Geral aprovar, e quem decide, em última instância, é o dono do clube, é o sócio do Vasco, se os sócios aprovarem, nós vamos constituir uma SAF, e essa SAF nasce com um valor de R$1 bilhão, 70% vendidos ao investidor, aportando dentro da SAF R$700 milhões, e o Vasco da Gama retendo uma participação que vale R$300 milhões, que ele vai poder vender lá na frente. Então, nós temos uma empresa com R$1 bilhão. Porém, nesse negócio, tem os R$700 milhões da dívida do Vasco que são incorporados à SAF. Ou seja, a SAF assume R$700 milhões da dívida do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, essa empresa de R$1 bilhão que assume um endividamento de R$700 milhões, você tem um valor agregado do negócio de R$1,7 bilhão, o maior negócio da história do futebol brasileiro, com muito orgulho. E apenas um detalhe, Flávio e Emerson, vocês me dão a oportunidade de dizer dos diferenciais dos acordos que o Vasco, do acordo que o Vasco fez e de acordo que outros clubes fizeram antes de nós. A legislação da SAF, ela garante que a SAF seja obrigada a pagar ao clube originário 20% de sua receita e até 50% dos dividendos para que o clube originário possa quitar as suas dívidas. E a legislação especifica que dívidas estão abarcadas nessa garantia legal que a lei da SAF propõe. Nós fizemos uma avaliação dos 700 milhões total de endividamento do Vasco, o que cabe dentro da lei, o que está garantido dentro da lei, é um pouco menos de 250 milhões de reais. Então, 400 e tantos milhões de reais ficariam fora desse arranjo legal, dessa garantia legal, que o Vasco fez questão absoluta de colocar para dentro. O Vasco não ia fazer e não vai fazer um acordo da SAF que não resolva por inteiro o seu problema de endividamento. Então, essa é uma prerrogativa do contrato do Vasco, que outros clubes não fizeram, outros clubes estão amparados apenas pelo que manda a lei. O nosso processo, a nossa negociação é mais complexa, mais vantajosa e garante, e o associado do Vasco, quando for votar, ele vai pensar nisso, que os 700 milhões de dívida estão garantidos por contrato, assumidos por contrato dentro da Vasco SAF. Vamos à confidencialidade, Emerson, você tem toda a razão. E aí eu Osório, só um segundo, eu queria só aproveitar esse gancho, você vai responder da confidencialidade. Agora, também tem muita gente que tem dúvida quanto à forma desse pagamento da dívida. Não é chegar lá e vai botar 700 milhões e vai pagar a dívida. Até porque metade dessa dívida praticamente já está equacionada, inclusive pela própria lei da SAF, porque tem os 20% da RCE, tem o acordo com a Fazenda Nacional, é cumprir esses ritos. Quem vai cumprir com isso é a SAF, porém tem as dívidas, vamos colocar aí, dívida civil, que você tem que pagar no pau. Essas dívidas é que serão já de imediato pagas. E uma outra questão para adicionar. Os 70 milhões aprovados vão servir para pagar muitas dívidas do momento. Esses 70 milhões, eles entram no aporte dos 700 ou no pagamento da dívida de 700? Se eles vão pagar a dívida agora, por que eles não entram também nesse montante da dívida do Vasco? E aí você responde também a questão da confidencialidade para o sócio, para o torcedor e para o conselheiro do Vasco, Osório. Perfeitamente. Bom, a SAF assumiu 700 milhões de dívida do Vasco. A dívida é composta de diversos padrões, de diversos tipos. Como você falou, nossa dívida com a Fazenda Nacional, temos a dívida trabalhista que está condensada no RCE, nós temos uma dívida bancária civil que não está amarrada em lastro nenhum e a dívida tem custos diferentes, né? Então, o que provavelmente é uma decisão
dos gestores futuros da Vasco SAF. E o Vasco vai ter um assento no conselho. Mas, pelas conversas e pela lógica, o que vai acontecer? A Vasco SAF vai atacar primeiro, como ela é capitalizada e ela tem dinheiro na cabeça, ela vai atacar primeiro a dívida mais cara. Então, ela deve atacar primeiro a dívida bancária e outras dívidas que têm um perfil mais caro. Ela também vai fazer negociação com credores. Enfim, credores que toparem dar algum tipo de desconto poderão receber na integralidade, fora de um rito mais lento, e provavelmente ela vai deixar dentro da Vasco SAF, no ritmo normal, uma dívida como a da Fazenda Nacional, por exemplo, que é uma dívida parcelada em longuíssimo prazo, em condições de juro que talvez faça sentido. Então, toda essa estratégia vai ser definida pela Vasco SAF, o que nós imaginamos. Parte da dívida sendo atacada imediatamente, com a obtenção de bons retornos, bons descontos e também se livrando de dívida muito cara, e outra parte de endividamento, enfim, cumprindo o seu percurso ao longo do tempo. Então, essa é uma decisão estratégica que vai ser tomada pelos futuros gestores da SAF, mas certamente grandes estudos de engenharia financeira estão sendo feitos nesse sentido. Com relação aos 70 milhões de reais, os 70 milhões de reais são o seguinte: eles foram aprovados pelo Conselho Deliberativo do clube e o clube tomou os 70 milhões de reais como um empréstimo. Porém, esse empréstimo pode ser convertido como aporte de capital dentro da Vasco SAF. O que significa isso? Se houver a SAF, se o Vasco aprovar a SAF, é o melhor dos mundos para nós. Esses 70 milhões de reais ficam livres de qualquer juro, ou seja, o dinheiro entrou de graça no Vasco, saldou as nossas dívidas emergenciais de curto prazo, com funcionários, com fornecedores estratégicos, enfim, deu o respiro que o Vasco precisa para cumprir o seu orçamento do ano, e ele entra na SAF como parte dos 70 milhões, dos 700 milhões de reais. O que foi negociado? Ele é 10% dos 700 milhões de reais. Então, ele entra como esses 70 milhões de reais, entra como parte dos 700 e depois a SAF completa 630 milhões de reais, entendeu? Então, essa é a questão. Se não houver a aprovação da SAF, isso se transforma numa dívida tradicional que terá que ser paga de acordo com o que manda o contrato do empréstimo. Bom, e a questão da confidencialidade, acho importante que você fale para que conselheiros e sócios, eu sei porque tem muita pergunta, não temos tempo aqui. Como é que você coloca essa questão que é importante para que o sócio e o conselheiro possam ter acesso a essas cláusulas, vão ter, no caso, para poder votar? Olha, com certeza que nós vamos dar um acesso amplo a todos aqueles que vão tomar decisões, que são os poderes do clube e também os sócios do Vasco da Gama. No nosso contrato que nós assinamos, o presidente Jorge Salgado assinou há uma semana atrás, exato, lá em Miami, na verdade, foi celebrado esse memorando de entendimento. Lá estabelece um período de 90 dias para as diligências. Durante as diligências, existe um nível de confidencialidade maior, solicitado pela 777 Partners e concedido ao Vasco da Gama. Então, nesse primeiro momento, nós não poderemos dar informações detalhadas sobre alguns assuntos. Porém, quando acabar as diligências e a 777 assinar o contrato vinculante, contrato esse que será submetido à aprovação e à manifestação dos poderes do clube e aprovação em última instância pelos sócios, e aí os associados, aqueles que tomarão as decisões, terão todas as informações necessárias para que possa formar o seu juízo de valor e para que possa tomar uma decisão final, sim ou não. E nós temos uma certeza, Flávio, você pode estar certo disso e você pode me cobrar. Quando esse processo dos 90 dias acabar e a gente iniciar o processo de assinatura do contrato vinculante e aí discutir abertamente as condições do negócio, eu tenho certeza que quanto mais os vascaínos conhecerem sobre o negócio, mais, enfim, motivados e mais interessados eles estarão na aprovação da SAF. O negócio é muito bom, nós temos um parceiro que compreendeu absolutamente tudo que nós desejamos. A primeira entrevista dada pelo Josh lá nos Estados Unidos colocou o nosso espírito. Josh falou, o Vasco da Gama, a nossa visão para o Vasco é uma superpotência do esporte mundial. É esse jogo que nós vamos jogar se os sócios do Vasco aprovarem a SAF. Emerson, vou começar a falar de um assunto que a gente gosta muito. Futebol. Eu quero entender como é que vai ser a gestão numa futura SAF. Osório, a gente tem uma preocupação, e eu tenho essa preocupação, até porque a gente que meio que lidera
A gente tem preocupação com aqueles que estão abaixo da gente, como funcionários, pessoas que trabalham, que merecem receber e que merecem ter retorno. Você me deu uma declaração no meio de semana, e me perdoe ter tornado explícita, mas vou colocar aqui. Você esteve com o Marcel Cascos lá no CT, com Acir Barbosa, conversando com o Zé Ricardo, com o Carlos Brasil e também com o Eduardo Húngaro. Porque, é claro, os profissionais que hoje estão aqui têm o efeito Botafogo e Cruzeiro. Porque o Botafogo entrou um investidor, mandou todo mundo embora. O Cruzeiro mandou Vanderlei Luxemburgo embora. O Ronaldo fez a limpa no futebol. E todos aqueles que estão no futebol do Vasco hoje, é claro que ficam, mas e se aprovar um negócio, como é que vai ser? Hoje estão, assim, felizes, porque vai colocar tudo em dia, vai ter um fôlego. Aprovou, segundo semestre vem 120 milhões de aporte, como já foi noticiado. Esse dinheiro vai ajudar a fazer o CT, vai ajudar a contratar jogadores, mas será que a gente vai estar aqui para ver isso? E você foi lá, e eu gostaria que você colocasse o que exatamente você passou, qual é a garantia, porque não há garantia no futebol, porque sem SAF ou com SAF, se perder 10, qualquer um manda embora, troca treinador. Eu estou dizendo pela manutenção do planejamento. Eu queria que você falasse, e sobre algo também que o torcedor do Vasco tem, assim, uma ansiedade muito grande. Reforços. Tem que contratar, tem que investir. Claro que o time do Vasco é um time de operário, é um time guerreiro, é um time que hoje está buscando um campeonato carioca, voltou à semifinal depois de 2 anos de fracasso, 7º e 5º lugares nos últimos 2 anos. Mas o torcedor quer saber, a gente vai contratar alguém, vai ter um poder de investimento, mesmo com esses 70 milhões. Eu queria que você falasse, como é que vai ser esse trabalho de uma futura SAF para mostrar àqueles que estão chegando ao Jorge, esses caras estão fazendo um trabalho desde o início do ano. Vocês têm esse poder com ele de mostrar a situação? Ele está consciente disso? Ou ele vai ser como John Textor? Não quero saber, eu sou novo, quero mandar todo mundo embora. E esse investimento no futebol a curto prazo pode acontecer? Ou o melhor investimento é pagar salário e botar tudo em dia, Osório? Bom, primeiro, Flávio, certamente você entende, todos aqueles que nos acompanham, uma notícia do impacto de uma proposta que o Vasco tem na mesa hoje para analisar a criação de uma SAF, né? Mudando o futuro do clube, com 700 milhões de dólares na mesa, 700 milhões de reais na mesa, mais 700 milhões de dívida assumida e um parceiro forte e pujante para o futuro, isso gera, enfim, uma ansiedade muito grande, gera uma animação na nossa torcida, mas também gera uma apreensão do desconhecido. Então o Vasco está sendo muito responsável nesse processo. No dia que nós soltamos esse comunicado público, na segunda-feira passada, uma semana atrás, nesse mesmo dia, o Vasco soltou na sua intranet um comunicado aos seus funcionários, esclarecendo o que estava acontecendo e dando uma visão da diretoria, que é a visão que eu vou passar para vocês agora. É a visão de que nós, principalmente, nós temos 2 fases, você apontou muito bem. Nesse momento, até o sócio do Vasco votar sim ou não e a SAF ser constituída, é o Clube de Regatas Vasco da Gama que está cumprindo à risca o seu planejamento. Os 70 milhões de reais que entraram agora são exatamente os 73 milhões de reais de furo orçamentário que nós demonstramos no orçamento aprovado para o ano de 2022 e que agora nós temos a garantia de poder executar com tranquilidade esse orçamento, pagando em dia, garantindo os salários, enfim, dando a tranquilidade, seja para os nossos atletas, seja para os nossos funcionários, que o Vasco tem, enfim, os recursos necessários para tocar os seus negócios, tá certo? Então, essa é a primeira questão. Obviamente, o que nós conversamos com todos é a nossa visão. Nós temos um planejamento e queremos executar o nosso planejamento. Então, o planejamento do Vasco foi traçado no início do ano. O Zé Ricardo, com muita franqueza, colocou para vocês abertamente que ele, desde a época dele de matinês, não tinha recebido tantos nãos na vida dele. Convidava um atleta, o atleta não queria vir, não podia, tinha medo que o Vasco vai pagar, o Vasco não vai pagar. Enfim, nós já temos um efeito colateral positivo imediato nesse processo, né? Eu imagino, e vocês sabem, acompanham, o elenco do Vasco pelo planejamento do departamento de futebol. E aí agora vou fazer mais uma informação aqui. O Vasco estabeleceu no planejamento por ano uma cadeia de comando muito clara sobre o futebol. Presidente Jorge Salgado, tem um comitê de futebol criado com 4 membros, e aí tem o Carlos Brasil, que é o nosso executivo profissional, e a nossa comissão técnica. Eu não faço parte do comitê de futebol, Marcel Cascos faz parte.
Eu estava no exercício da presidência, com o nosso presidente resolvendo os assuntos da SAF nos Estados Unidos, e fui conversar com vários setores do Vasco da Gama, inclusive a pedido do Comitê de Futebol, com o Departamento de Futebol Profissional, com esses profissionais que você mencionou. Por isso que eu entrei nesse tema. Esse é um tema que eu não trato do dia a dia do futebol, e agora voltarei a não tratar do dia a dia do futebol, tá certo? Mas, de maneira muito objetiva, o Flávio, o que o Vasco vive hoje, a partir desse empréstimo de 70 milhões de reais, é a possibilidade, com mais tranquilidade, de cumprir o seu planejamento, de buscar as peças que o elenco, no planejamento inicial, identificou que são necessárias. Isso vai ser feito com toda tranquilidade, e temos tempo para fazer isso. Isso vai acontecer. Começou a Vasco SAF, sócio aprovou. Vasco SAF começou, assume o futebol do Vasco, a Vasco da Gama SAF, que tem como controlador a 777 Partners. A gestão será totalmente profissionalizada, ou seja, pelo Estatuto da Vasco SAF, isso é importante o nosso torcedor também saber, pelo Estatuto da Vasco SAF, nenhum dirigente, ninguém que tem cargo eletivo no Vasco da Gama poderá ser contratado como profissional. Eu não poderei ter nenhuma função executiva na Vasco SAF. Isso é para profissionais, justamente para dar esse ar de profissionalismo e de visão de longo prazo. Acaba essa história de a cada 3 anos tem uma eleição, e aí aparece uma nova pessoa, muda tudo, quer fazer tudo diferente. A gente ganha a possibilidade de planejar ao longo do tempo. Nesse momento que assume a Vasco da Gama SAF, nós vamos trabalhar com bom senso. E os nossos parceiros, eu tenho absoluta certeza que também são pessoas de bom senso. Nós não estamos tratando com indivíduos aqui. Essa é uma outra diferença da característica da SAF do Vasco para outras características anunciadas. As características anunciadas são empresas de dono, de indivíduo. Eu sou o dono. No nosso caso, não. Nós temos um grande conglomerado, uma firma de investimentos absolutamente profissional, que atua em várias áreas e que compreende a necessidade de se trabalhar com planejamento, com ordem, que entende e tem a preocupação de não haver nenhum risco de continuidade no meio do trabalho. Nós temos essa visão e temos a certeza que os nossos parceiros, ao entrarem no futebol do Vasco, vão ter os cuidados necessários para que a gente possa ter uma temporada vitoriosa. Essa temporada, para nós e para a Vasco SAF, é vital. Todo mundo está consciente disso. Precisamos ter uma temporada vitoriosa para, a partir de 2023, de volta na Série A do Campeonato Brasileiro, com o tanque do Vasco, com gasolina, a gente, enfim, tratar do futuro do clube. O Emerson, Osório, a minha pergunta em cima disso é exatamente por causa disso, porque eu acho que, independente da SAF, a nossa maior preocupação, o Vasco precisa voltar à primeira divisão ano que vem. E, de repente, tumultuar é um tumulto bom, digamos assim. Pô, vai entrar um dinheirão, mas aí o cara não sabe, pô, será que eu vou estar ali? Será que eu não vou? Bem ou mal, né? Parece meio contraditório, mas é um bom ruim, que pode ser ruim no final das contas. Por isso que essa minha preocupação que eu vejo, Emerson, por exemplo, o Botafogo. Por isso que eu queria entender esse toque, porque o Botafogo contrata o Mário André Mazzuco, que foi executivo do Vasco há 2 anos atrás. Não foi não foi o John Textor que contratou o Mário André Mazzuco. Alguém disse a ele, olha, esse cara é um bom executivo. Por isso que eu queria entender como é que é esse trabalho interno na SAF, entendeu, Emerson? É mais ou menos por isso, porque alguém vai dizer, olha, contrata esse cara, que esse cara é bom. Será que eles sabem da 777 quem são os bons executivos no Brasil? Será que eles sabem, por exemplo, o Rodrigo Caetano é um grande executivo, o Alexandre Matos é maravilhoso. É mais ou menos por aí. Diga aí, Emerson. Pássaro nem tanto. Ô, Flávio, a minha pergunta... Mas é bom falar isso. Vou perguntar ao Osório isso, hein? Vou perguntar, hein? Mas vamos lá. Vamos perguntar. Não, mas eu queria saber uma notícia, Flávio, que até você trouxe em absoluta primeira mão, e as pessoas essa semana começaram a ficar muito discutindo, principalmente na questão do fim de semana, sobre o valor que a empresa é obrigado, vamos dizer assim, a poder aportar para o próximo ano, em termos de investimento no futebol. O Flávio disse aqui, por exemplo, para parelar com os principais times que hoje estão no Brasil, Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo, algo em torno de 55% a 60% do valor lucrado no ano anterior. E a outra questão ainda relacionada ao futebol, você falou sobre as sedes do Vasco, não citou os CTs. Queria que você falasse um pouquinho também de como está essa questão de CTs também amarrado a essa possível parceria. Muito bem, Emerson, acho que você faz 2 perguntas muito interessantes.
A questão do futebol, isso, nesse momento, nós não podemos entrar em detalhes, mas você pode ter certeza absoluta que a maior preocupação da diretoria administrativa na negociação com a 777 foi garantir a longo prazo os investimentos mínimos para o futebol que garantam que a gente atinja os nossos objetivos. Quais são os nossos objetivos? Figurar como competidor real em todas as competições que nós participamos. Quais são as competições que nós estamos mirando? O Vasco da Gama mira o Campeonato Brasileiro de Futebol, a Copa do Brasil, a Copa Libertadores da América, a Supercopa e o Campeonato Mundial de Clubes. Nós estamos falando desse nível de performance para o time do Vasco da Gama. Para isso, são necessários recursos financeiros assegurados e garantidos. E no nosso acordo, nós colocamos essas salvaguardas de modo que nós tenhamos a garantia de performance esportiva e investimento necessário para que esse objetivo central da SAF seja atingido. Se o Josh quer que o Vasco seja uma superpotência do futebol mundial, ele terá que ter um orçamento, uma capacidade financeira adequada a esse objetivo, tá certo? Então isso faz parte do contrato, mas na frente vai ser discutido, enfim, com um pouco mais de detalhe, tá certo? Isso eu queria dar essa salvaguarda para vocês. Você me fez uma outra pergunta. Dos CTs, sobre os CTs. Isso. Sobre os CTs, perfeito. Bom, enfim, está muito claro. São Januário, Complexo São Januário, sede Náutica da Lagoa e o Calabouço seguem propriedade do Vasco da Gama. Os CTs serão passadas, a responsabilidade dos CTs, seja o CT Moacir Barbosa do futebol profissional, seja o CT da base, a responsabilidade passa para a Vasco SAF no momento inicial, no momento zero. Importante lembrar que o Vasco não detém a propriedade dos CTs. O CT Moacir Barbosa é uma cessão do município do Rio de Janeiro para o Vasco da Gama por 100 anos. O CT de Duque de Caxias é uma cessão da União Federal para o Vasco da Gama. Então, o que o Vasco da Gama vai fazer? Vai passar a responsabilidade para a SAF e a SAF administrará os dois CTs com a responsabilidade de conclusão dos seus projetos por completo. Essa é uma outra grande vantagem da Vasco SAF, porque é um sonho do Vasco de muitos e muitos anos que vai se realizar com recursos garantidos e carimbados. Como é que isso vai se dar? Parte dos 700 milhões de reais a serem aportados para a 777 estão garantidos para as obras dos CTs. Esses 700 milhões de reais, pelo nosso contrato, entram em 3 anos. Então, o prazo de construção dos CTs é até 3 anos após a assinatura do contrato. E o que nós temos combinados com a 777 é que as obras se iniciam ainda no ano de 2022. Isso vai ser uma transformação do Vasco. E aí tem mais uma coisa boa de ter um parceiro que pensa como a gente. Os caras da 777 entendem disso e não precisou o Vasco discutir nem vender essa ideia. Se o plano é ter equipes que compitam em alta performance no padrão mundial, você tem que ter uma infraestrutura de padrão mundial para formar essas equipes. E essa infraestrutura principal são os centros de treinamento. O da base e o do futebol profissional. Vamos ficar no futebol profissional. Com o dinheiro do sócio do Vasco, associado do Vasco, possibilitou que nós construíssemos lá 2 campos de futebol profissional e instalações de apoio temporárias. O projeto total são 7 campos de futebol profissional, um mini estádio para 4.000 pessoas, para que nós possamos mandar os nossos jogos do Sub-20 e do Sub-17, alojamento, refeitório, área enfim, toda a parte física, atlética necessária para um centro de treinamento de padrão mundial. É isso que o Vasco da Gama vai ter daqui a 3 anos, Flávio. Daqui a 3 anos, o Vasco da Gama inaugura o mais moderno centro de treinamento do Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma. E certamente um dos mais modernos do Brasil, com padrão mundial. A nossa base é a mesma coisa. Nós estamos numa área estratégica, na Baixada Fluminense, em Duque de Caxias, na beira da Washington Luiz, temos um terreno amplo, já temos 4 campos de futebol construídos, temos a possibilidade de construir mais 2 campos de futebol, toda a infraestrutura de apoio para a base, para que a gente tenha, enfim, a formação dos atletas do Vasco, desde a mais jovem infância até ele estrear no futebol com 20, 21 anos de idade, tá certo? Futebol profissional. Então, esse é um ponto muito importante e eu tenho certeza que isso motiva os vascaínos, isso motiva todos nós. Imagina o sonho de ver, daqui a 3 anos, o centro de treinamento Moacir Barbosa, que leva o nome de uma legenda do Vasco da Gama, pronto, finalizado,
sendo um dos mais modernos do país e no nível mundial que nós queremos. Isso é um sonho que a SAF vai propiciar se os sócios do Vasco entenderem que esse é o caminho. Há cerca de 3 semanas, 2 semanas e meia, eu fiz uma entrevista aqui com o Pedro Seixas, que é um dos pais do CT, e ele me disse que, dependendo do investimento, em 1 ano os CTs estarão prontos. Em 1 ano, não precisa de 3 não, em 1 ano o Vasco tem condição de fazer. E eu até perguntei a ele, mas valor? Ele falou, olha, cara, com 25, 30 milhões. Eu ouvi de uma pessoa de dentro do Vasco, que eu não vou contar, obviamente, que 25, 30 milhões não é a ideia, é fazer um investimento maior. E até vou colocar para você, Osório, que a pessoa que me passou isso discorda de você, porque ela me disse, a ideia é ter o maior CT da América Latina, tanto na base como no profissional. Seria uma ideia em cima disso. Porém, eu quero te fazer uma outra pergunta, porque inclusive na última quinta-feira eu trouxe isso aqui no nosso vídeo da manhã, no Bom Dia Gigante, do interesse da 777 também no processo que o Vasco entrou e você esteve presente da licitação do Maracanã, que a 777 quer ser parceira nisso, mas eu queria também te perguntar do nosso xodó, da nossa casa, do nosso grande amor, que é São Januário. Qual é a ideia em termos da parceria? Eu sei que há no projeto da KPMG uma estimativa de uma obra de 350 milhões para fazer um grande estádio para mais de 40 mil pessoas, com camarotes, enfim, com tudo do bom e do melhor. Como é que está essa discussão aí? Porque eu sei que essa foi uma discussão braba nessas preliminares, né? Porque, vai alugar, não vai alugar. Como é que fica a questão de São Januário e como é que pode ficar essa situação do Maracanã? Primeiro, sem SAF. Como é que está isso? Porque era para agora. E com o SAF, qual é a pauta de conversas com a 777 em relação a gerir também o Maracanã, Osório? Flávio, a questão de São Januário para nós é estratégica e foi alvo realmente de bastante discussão com os nossos parceiros americanos. A operação do futebol, do esporte nos Estados Unidos, enfim, e na verdade, nos grandes centros do esporte, você tem uma equipe de esporte profissional atrelada a uma praça esportiva. Esse é o modelo. Você tem uma equipe, você tem uma praça esportiva, sua praça esportiva, você detém a equipe e a praça esportiva, e você tem na praça esportiva um grande fator de geração de receitas. Então, naturalmente, o americano viu o projeto Estádio São Januário, do Vasco e tal, isso tem que estar dentro da SAF. O Vasco da Gama, o Clube de Regatas Vasco da Gama, tem que transferir a propriedade para a SAF e nós estamos dispostos a pagar por isso, estamos dispostos a fazer a reforma, estamos dispostos a fazer tudo. Aí nós falamos, olha, temos aqui que explicar uma coisa da nossa história e da alma vascaína. São Januário, para nós, não é apenas um estádio. São Januário faz parte de uma luta, de um sonho, de um engajamento de toda uma população, de uma época que era rejeitada pelas elites, que se insurgiu, que decidiu construir o maior estádio do Brasil e da América Latina, pagando no carnê, doando cimento. O meu avô, eu tenho isso guardado comigo, tem lá todos os carnês de doação para a construção de São Januário que ele fez. Com maior orgulho, contribuiu mensalmente com a construção de São Januário. Então, para o vascaíno, São Januário tem um valor intangível, não tem valor, não existe valor a ser alocado naquele pedaço especial de chão que, para nós, ele é sagrado. E nós explicamos isso ao nosso parceiro, que nós não gostaríamos e não queríamos transferir a propriedade de São Januário para a Vasco SAF, que ela deveria permanecer no Clube de Regatas Vasco da Gama. Houve um entendimento quanto a isso nesse primeiro momento, e nós fizemos um acordo de cessão de uso com a SAF, 25 anos mais 25 anos, a SAF vai pagar um aluguel para o clube e vai, mais importante que o aluguel, assume a responsabilidade de manutenção não apenas do nosso estádio, mas de todo o complexo de São Januário. Então, Flávio, se der um problema na bomba da piscina, quem vai ter que custear a bomba da piscina é a Vasco SAF, deixa de ser o Clube de Regatas Vasco da Gama. Olha o legado para nós, o nosso patrimônio mais importante, com a cobertura de manutenção garantida, com ele absolutamente equacionado para 50 anos para frente e vai ser renovado até o fim dos tempos, tá certo? Então esse é o acordo que nós temos para São Januário. Mas eles não desistiram, disseram, olha, quando terminar a SAF, quando nós começarmos a operar, talvez em algum momento nós gostaríamos de levantar esse assunto novamente, colocaram isso até em contrato, que nós queremos ter a possibilidade de discutir um investimento na reforma e na ampliação de São Januário. Eles querem fazer a reforma e a ampliação de São Januário, mas vai depender de nós discutirmos com eles, e aí depois, se caso for
Se a gente conseguir convencê-los a fazer isso sem a transferência da propriedade, para nós é uma maravilha, assinado na hora. Se eles exigirem a transferência da propriedade e a gente achar interessante, mais uma vez, a decisão não é da diretoria da época, a decisão vai ser do sócio do Vasco, porque qualquer transferência de ativo precisa de aprovação em Assembleia Geral. Mas a questão de São Januário fica congelada até a confirmação, até a criação da Vasco SAF, para que isso volte a ser discutido novamente. Mas o importante, Flávio, é o seguinte: São Januário está garantido, tem um aluguel que vem para o Vasco, tem a sua manutenção plena, ou seja, eles vão entrar botando dinheiro para botar São Januário do jeito, enfim, nas características atuais em ordem, que é muito bom para o nosso torcedor, e aí depois a gente... O bom de ter parceiro com dinheiro, com bolso fundo, é esse. Botar 350 milhões lá na reforma de São Januário não tem problema para eles. O dinheiro tem. Como é que a gente vai fazer isso? É uma discussão que a gente vai ter no futuro. Bom, a gente teve que dar uma paradinha rápida, acidente de percurso com o nosso Carlos Roberto Osório. Negócio, eu acho que na camisa lá. O homem vai ter que se trocar lá, mas a gente vai falar com ele já já. Vou aproveitar só para dar um grande abraço em todos os nossos parceiros comerciais. A J. Lopes, a Viriato Contábil e Fiscal, as lojas Pompadouro, o restaurante e cervejaria Casa do Fritz, da Vasco Store, da Nova Viriato, Gestão Imobiliária, da Correia Lopes, Consultoria Tributária, da Última Proteção Inteligente, da 1xBet. Lembra, essa semana a gente vai fazer o sorteio das 4 camisas do Vasco da Gama, assinadas pelo reizinho Juninho Pernambucano. Bom, deixa eu saber se o Osório já tá bem, né? Bota aí na tela para saber se o homem já tá paramentado. O que foi? Foi na discussão com o Josh, ele não gostou de alguma coisa, jogou alguma coisa em cima de você aí, Osório? O que houve, pô? Ô Flávio, você já ouviu falar no popular café frio em cima da mesa? Derramou, realmente foi uma confusão danada, ainda bem que estava frio, né? Mas tive que ir no vestiário, troquei a camisa, voltei correndo e vamos seguir. Tá certo. Bom, eu estava falando do assunto ligado a estádio e eu queria entender de você se um time bom, como pode ser feito se a SAF for aprovada, se não vai fomentar muito mais o uso do Maracanã do que o uso de São Januário. Eu quero entender de vocês até que ponto essa dúvida ainda na discussão sobre São Januário, se não pode trazer esse prejuízo de repente, um investidor não se ver obrigado a jogar em São Januário. Preferir jogar num estádio do tamanho do time que ele quer fazer, com repercussão internacional. Não passa na cabeça de vocês essa preocupação, não, Osório? Olha, vamos dar uma analisada como funciona o Maracanã hoje. Hoje o Maracanã, todos sabem, é uma propriedade do estado do Rio de Janeiro, que tem um contrato de cessão precária com o Flamengo e o Fluminense, e isso é objeto de uma licitação pública que deverá ser lançada nos próximos meses. Vasco da Gama já se manifestou interessado em participar do projeto do Maracanã. Vasco da Gama está interessado no projeto do Maracanã, porém, a gente sabe que o Maracanã comporta mais ou menos uns 70, 80 jogos por ano no máximo. A grama do Maracanã, hoje, essa grama que exige o futebol moderno, aquela grama baixinha, para um jogo mais rápido, ela não resiste. Um time como o Vasco, como o Flamengo, que jogando as principais competições do país, vão jogar por ano lá os seus 35, 37 jogos. Então, se você botar Vasco, Flamengo e Fluminense no Maracanã, esse número estoura. Não dá para todo mundo jogar todos os jogos no Maracanã. E o Vasco, dos três, é o mais bem posicionado, o Flávio. O Vasco tem o seu estádio, o estádio de São Januário, a questão da reforma de São Januário e ampliação segue sendo um objetivo estratégico do clube, e nós certamente dividimos esse objetivo com os nossos parceiros da 777. Nós estamos numa posição privilegiada. Queremos ter um palco, o palco mais famoso do futebol mundial, com capacidade para 72 mil pessoas para os nossos grandes jogos, e o estádio São Januário para os demais jogos da temporada. Eu acho que o Vasco faz um mix equilibrado entre o Maracanã e São Januário, compondo ali as datas do Maracanã. Agora, não há dúvida que o Vasco, superpotência do futebol mundial, tem que estar no maior palco do futebol do mundo, e esse palco é o Maracanã, e por isso o nosso interesse nas discussões para a licitação que vai estar em curso nos próximos meses, Flávio. Osório, eu queria te fazer uma pergunta sobre futebol. Eu não sei se essa discussão pode... Porque tudo que a gente pergunta aqui, a gente tem a dúvida por conta das cláusulas de confidencialidade. Mas como é que é o esboço da SAF? Tem cargos? É um CEO? Tem um board? Tem que se contratar um executivo? Como é que é feita essa organização de pessoas? Existe um organograma de trabalho dentro de uma SAF? Você pode explicar como é que é esse esqueleto da SAF?
Se o Vasco, Posso por sim. exemplo, indica, Osório, pelo menos a questão do cara do futebol, por exemplo, o Vasco indica esse nome? Olha só, veja bem, vamos lá. Como é que vai funcionar? O que é a SAF? A SAF é uma companhia, é uma SA, uma companhia privada, que vai ser constituída e que vai ter 2 sócios, a 777 Partners, como a sócia majoritária, com 70% das ações, e o Clube de Regatas Vasco da Gama, com 30% das ações. Essa empresa nasce 0 quilômetro, ela vai assumir os 700 milhões de dívidas do Vasco da Gama, vão ser incorporadas na SAF, e ela recebe também os ativos de futebol do Vasco da Gama. Como é que nós estamos, nesse momento, discutindo o estatuto da SAF, ou seja, o estatuto que vai reger essa companhia. Isso faz parte das discussões no memorando de entendimento assinado com a 777, e esses termos são termos confidenciais que serão descortinados depois que o período de diligências acabar. Mas nós podemos dar um panorama geral para o vascaíno, porque isso não difere muito de uma companhia, uma SA normal corporativa no mercado brasileiro. Essa empresa vai ter um conselho de administração. No conselho de administração, nós teremos conselheiros representantes do acionista controlador, 77 Partners, que terá a maioria das cadeiras no conselho, pois ele detém o controle acionário da empresa, e vão ter representantes do Clube de Regatas Vasco da Gama. No conselho de administração estarão os representantes do Clube de Regatas Vasco da Gama, que aí sim poderão ser membros efetivos, eleitos da diretoria do clube. Não existe ainda uma definição de quantas cadeiras total vai ter o conselho, nem cada uma das partes. Mas, nesse caso, por exemplo, o presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama pode sim estar no conselho de administração da SAF. Esse conselho de administração é o órgão superior que opera, que supervisiona as operações da SAF. Embaixo do conselho de administração, 100% da estrutura é profissional. Nós vamos ter um diretor executivo ou CEO eleito pelo conselho de administração, um profissional, e embaixo desse CEO, os diretores das diversas áreas que vão compor a SAF. Um diretor de marketing, um diretor jurídico, um diretor de futebol, enfim, na estrutura que será montada. Toda essa estrutura profissional não poderá, isso estará no Estatuto da SAF, nenhum dirigente com cargo eleito ou indicado no Vasco da Gama poderá assumir função remunerada, função profissional dentro da SAF. Vai haver uma vedação. Então, eu, por exemplo, que sou o primeiro vice-presidente do clube, não poderei exercer nenhum cargo remunerado dentro da SAF. A SAF nasce absolutamente blindada, absolutamente profissional, e esses profissionais que vão ocupar esses cargos de direção da SAF serão buscados nos mercados, entre os melhores que existem. Nós queremos formar o melhor time, o time mais forte, o mais competente, para que possa nos trazer os melhores resultados. Então, esse é o desenho da SAF. O Conselho de Administração tem, sim, a representação do Clube de Regatas Vasco da Gama, sócio minoritário, a representação dos sócios controladores, mas embaixo do Conselho de Administração, gerindo, tocando, operando a empresa no dia a dia, 100% profissional, nenhum político do clube, e mais uma vantagem que a gente vê na SAF, que é muito importante, sem problemas de continuidade, né? A cada 3 anos tem eleições, troca todo mundo. A SAF ela é perene, ela é permanente, ela pode sim fazer um planejamento de longo prazo. Isso certamente vai dar bons resultados, principalmente no futebol, pois nós sabemos que um planejamento de futebol, você não forma uma geração de jogadores da noite para o dia, é necessário um trabalho de longo prazo na base, para que a gente abasteça o profissional. Claro que na largada você pode ter aporte de recursos para reforçar a sua equipe, mas é importante a gente ter essa visão de longo prazo para que a marca do Vasco da Gama, a internacionalização do Vasco da Gama, o aumento de receitas e todas as estratégias possam ser tocadas com os melhores profissionais disponíveis no mercado, Flávio. Osório, eu vi que a relação do presidente Jorge Salgado com o pessoal da 777 é uma relação muito positiva, muito bacana. O presidente Jorge Salgado marca o pessoal no Twitter, a relação parece ser muito próxima. O presidente tem residência em Miami, onde é a empresa, enfim, tem ali uma relação que me pareceu, num primeiro instante, muito saudável. E o presidente, é claro, vai querer que a SAF, se a SAF passar, seja boa, porque o importante é que dê resultados. E eu estou te perguntando isso porque provavelmente eles não conhecem muito o mercado, né, brasileiro para indicar um executivo. Mas eu queria que primeiro você me confirmasse uma informação.
É verdade que as pessoas que fizeram a intermediação do negócio, os contatos, e fizeram também para o Botafogo, com o John Textor, entre eles há um vascaíno, porque eu recebi essa informação, há uma pessoa da empresa que é muito Vasco, gosta muito do Vasco, e parece que na 777 o Vasco não era assim de todo desconhecido, muito pelo contrário. Existem pessoas que também são, lá não são torcedores, né? São fãs do Vasco. Essa relação já coração existiu mesmo que nos primeiros contatos, sem o fechamento do contrato, sem o contrato não vinculante, digamos assim. Como é que é essa relação emotiva do pessoal da 777 sobre o futebol do Vasco e até que ponto isso abre, por exemplo, uma sugestão de um profissional para poder trabalhar, de um CEO de alto nível? E aí eu tenho que te fazer uma pergunta, desculpa, eu preciso fazer. O Alexandre Pássaro não está envolvido nisso não, né, Osório? Bom, começando pelo fim, não está envolvido nisso, não tem nenhum envolvimento dele nesse processo. E vamos começar lá pela sua pergunta. A 777 Partners contratou uma empresa brasileira chamada Matrix, que também atuou na questão do Botafogo com o John Textor. Eles foram contratados pela 777 Partners para trabalhar o negócio com o Clube de Regatas Vasco da Gama. E aí o Vasco deu sorte porque o Vasco está em todos os lugares. Nós vascaínos sabemos disso. Um dos sócios fundadores da Matrix é o Danilo Cacheiro, um vascaíno de 4 costados, vascaíno alucinado, que tem lá, enfim, liderou o processo de relação do Vasco com a 77 Partners. A gente brinca com ele que, na verdade, ele é o nosso agente infiltrado na negociação, um profissional de primeira linha que ajudou muito na condução do negócio, que levou para dentro da 777 Partners uma visão do que é o Vasco da Gama, uma compreensão melhor do que é o Vasco da Gama, e aí a gente tem a sorte também do outro lado. A direção da 777 Partners entende perfeitamente, nós falamos sobre isso já, Flávio, a importância nos dias de hoje de toda essa agenda histórica do Vasco da Gama. Eles entendem isso, eles entendem o passado vitorioso do Vasco, o peso da nossa camisa, a abrangência da nossa torcida e também os ideais que nós representamos. Isso foi fundamental no fechamento do negócio. E eu concordo com você, isso é muito importante quando você faz um negócio, porque o negócio é uma relação que tem lado profissional também, mas a empatia ajuda muito. E existe sim uma sinergia, existe sim uma empatia. O presidente Jorge Salgado passou bastante tempo na semana passada com os donos da 777, os diretores em Miami. Enfim, o José Cândido Bulhões, o nosso vice-presidente jurídico, também esteve em Miami no ato da assinatura do contrato. Ou seja, há um clima de muita fraternidade, há um clima de muito entendimento e, principalmente, há um clima de muito otimismo. Todos estão otimistas com o projeto, todos estão querendo apostar, mas o Danilo, esse Danilo, que é da Matrix, é um nome que depois nós vamos ter que render as justas homenagens, pois um vascaíno, no meio da negociação, nos ajudou muito, mas muito mesmo, e ajudou, é um profissional de primeira, ajudou a 77 Partners, ele representa a 777, mas com uma visão vascaína que ajudou e facilitou o fechamento do negócio, Flávio. Bom, a gente está indo para a reta final aqui da nossa live. Emerson, fazer mais uma perguntinha. Vou fazer a saudação para me despedir também do Osório. Estamos no meio do carnaval. O homem não teve direito nem de tomar um negocinho, tomar uma biritazinha, né? Vamos deixar ele liberar um pouquinho. Emerson, faça sua última pergunta aí ao vice-presidente do Vasco, Carlos Roberto Osório. Ô Flávio, só um adendo, acabei de procurar aqui o Danilo Cacheiro aqui no Facebook e achei aqui o perfil dele, é fã do Juninho Pernambucano e tem lá a bandeira do Vasco assim, no perfil dele, só para confirmar a informação. Olha! Ô Flávio, na verdade, Osório, pode falar, Osório. Não, é isso mesmo, é vascaíno mesmo, vascaíno de estádio, vascaíno de São Januário, vascaíno com alma vascaíno puro, vascaíno igual a gente, o Anderson, vascaíno que ama o Vasco, entende que é o Vasco, isso foi muito importante na negociação. Agora, ele é um profissional de primeira, essa empresa é uma empresa jovem, que realmente eu não tenho dúvida nenhuma, ela vai fazer a diferença em muitos negócios aqui no futebol brasileiro, ela faz muito bem essa inter-relação entre o futebol brasileiro e potenciais investidores estrangeiros. Isso dá confiança ao investidor, mas também, enfim, ela tem a compreensão, é local, é do Brasil, entende como é que é o futebol brasileiro, isso ajuda muito.
Então, Osório, E é de vascaíno, né? Dono vascaíno ajuda muito também. Exatamente. Minha pergunta, na verdade, são duas dúvidas. A primeira é a seguinte, sobre a questão do pagamento dos 630 milhões que ainda restam. Os 70 você já explicou agora há pouco. Eu queria que você falasse sobre 630 milhões pelo seguinte. Quem é que vai ficar com esse dinheiro? Por exemplo, porque assim, se eu tenho um carro, eu vou vender para outra pessoa, em princípio a pessoa vai pagar a mim o dinheiro. Só que nessa transação é diferente. Queria que você explicasse essa situação do restante do dinheiro que ainda faltam ser pagos, caso venha a ser aprovado a SAF no Vasco. E outra coisa que eu queria te perguntar é sobre a questão de possíveis dar um errado, por exemplo. A questão das seguranças que o Vasco fez numa eventual falência da empresa, desistência da 777, ou até mesmo, por exemplo, se eles quiserem vender para um outro grupo até desconhecido. Como é que são as seguranças que o Vasco tem, as garantias de segurança que o Vasco está amarrando nesse contrato, Osório? Bom, a sua pergunta é muito pertinente, Anderson, Emerson, ela é muito pertinente. A pergunta é muito boa. Primeiro, salvaguardas, tá? O Vasco da Gama preparou com muita diligência, com muito cuidado. Nós estamos sendo assessorados pelos melhores escritórios de fusões e aquisições do Brasil, de time, de absoluto primeiro time, para que nós possamos ter as salvaguardas no fechamento desse negócio. Nós estamos tratando de um projeto de longo prazo e o Clube de Regatas Vasco da Gama, que é o guardião desse processo todo, ele precisa ter as salvaguardas. 777 Partners entendeu, e todas essas salvaguardas estarão em dois documentos chaves: no Estatuto da futura SAF e no acordo de acionistas entre as duas partes, Vasco da Gama e 777 Partners, tudo redigido em contrato. Evidentemente que nós vamos colocar nessas salvaguardas toda a previsão. Enfim, a gente tem que prever tudo, a gente tem que prever o futuro, tem que prever no longuíssimo prazo, eventualmente, a saída de um investidor, a entrada de outro. Nós temos que prever todas as possibilidades para salvaguardar os interesses do clube. Esse detalhamento faz parte do MOU e está, nesse momento, mais uma vez, um dos itens sob efeitos de confidencialidade, mas você pode ter certeza que está tudo lá dentro. O Vasco vai ter todas as salvaguardas, todas as garantias, para em qualquer eventualidade ele estar protegido e não haver solução de continuidade nesse processo. Ou seja, o projeto da SAF é um projeto perene e ele está protegido por contrato e também pelo estatuto. Depois que acabar as diligências, toda essa questão será mostrada para os nossos conselheiros, para os nossos associados, pois, evidentemente, essa é uma preocupação central, a garantia e a segurança desse negócio no longo prazo. Bom, e sobre a questão do depósito, é bom a gente colocar aqui o restante do dinheiro, Osório, ele entra numa conta nova, é um novo CNPJ. Porque eu estou colocando isso, eu acho que a pergunta do Emerson é em cima de uma preocupação que a própria lei veda, né, e dá essa legitimidade. Não tem risco de penhora, porque é uma nova conta, é um novo CNPJ, é um dinheiro que não vai para o clube, vai para a SAF, assim como todas as receitas que ora hoje estão no futebol do Vasco estarão indo para a SAF no futuro, é isso? É isso mesmo, exatamente isso. Uma das críticas, pelo menos do torcedor, é o seguinte: pô, mas a SAF vai pegar, a empresa vai pagar o dinheiro já direto para ela paga a si mesmo. Então, por isso que é bom você explicar isso. Perfeito. Bom, o que vai acontecer? A SAF é uma empresa, como falou o Flávio, uma empresa 0 quilômetro. Ela vai ser fundada do zero, é um novo CNPJ, uma sociedade anônima do futebol prevista na legislação brasileira, e todo o aporte da 777 Partners vai ser dentro dessa empresa, ou seja, vai ser nesse novo CNPJ. Esses 700 milhões de reais integralizam o capital que a 777 Partners está colocando dentro da SAF para que a SAF possa conduzir os seus negócios. É a integralização do capital do sócio 777 Partners. Então, todo esse dinheiro entra lá dentro, ele não vem para o Clube de Regatas. A única parte do dinheiro que vem para o Clube de Regatas Vasco da Gama é o empréstimo que foi aprovado na semana passada, vai entrar agora, logo depois do Carnaval, os 70 milhões de reais, caso a SAF seja aprovada. Eles entraram no caixa do Clube de Regatas Vasco da Gama para equilibrar o ano do Clube de Regatas, e esse recurso que entra como empréstimo, se a SAF for aprovada, é transformada em aporte de capital. Então esse é o único recurso aprovado da SAF que entra no caixa do Clube de Regatas Vasco da Gama. Todo o restante do dinheiro entra no caixa da SAF.
E aí a SAF, com esses recursos, começa a administrar o seu negócio, começa a tocar a sua vida, vai fazer os investimentos no CT, vai fazer investimentos no futebol, vai contratar profissionais, enfim, vai montar a sua operação a partir desse aporte de capital. Como a SAF recebe os ativos do Vasco da Gama, os jogadores e os contratos comerciais, essas são receitas que entram dentro da SAF. Agora vamos todos aqui lembrar. Infelizmente, o Vasco da Gama não dá lucro há muito tempo, ele vem pressionado há muito tempo. E caberá à SAF equilibrar esse processo com os recursos novos. E vamos nos lembrar, nós temos metas de desempenho no futebol que têm que ser cumpridas, obrigação da SAF. E se a SAF, por algum motivo, com os recursos que ela tem, não puder manter o nível de investimento de futebol, necessariamente o parceiro 777 terá que cumprir com esse regramento no longo prazo. Ou seja, é tudo dentro da SAF, a SAF administra e opera o dinheiro e tem que garantir ao Vasco performance esportiva, time de primeira linha, enfim, e o pagamento dos 700 milhões de reais das dívidas do Vasco. Está tudo centralizado nessa nova empresa, 0 quilômetro, sem nenhuma possibilidade de bloqueios, de arrestos. É uma empresa que começa absolutamente livre e uma empresa que começa como muito poucas, com 700 milhões de reais em aporte de capital no seu caixa para conduzir as suas operações. Osório, eu queria agradecer muito aos membros do canal que mandaram muitas perguntas, ao André, ao Jorge. Eu não citei nominalmente aqui, mas todos mandaram centenas de perguntas e eu acho isso extremamente saudável. Acho bacana, todos são sócios do Vasco e de alguma forma representam até o quadro associativo do clube hoje aqui no canal. Nós temos, e eu lhe digo assim, com honestidade, as pessoas que hoje estão aqui como membros do canal, nos nossos grupos de Telegram, de WhatsApp, têm um nível muito alto. É muito bacana o nível de discussão dessas pessoas. Eu quero parabenizar e aproveitar a ocasião aqui com a sua presença ao Clube de Regatas Vasco da Gama pela reunião que foi transmitida na última quinta-feira do Conselho Deliberativo na aprovação dos 70 milhões do empréstimo Ponte. Acho que foi uma medida extremamente democrática e é aquilo que eu quero pedir a você nas nossas despedidas. Que a partir de agora, os ritos de explicação, de transparência sejam mantidos. Vocês possam usar não só o canal Atenção Vascaínos, os demais canais, a mídia em geral, para tirar qualquer dúvida. Osório, a gente precisa acabar com esse Vasco que é sempre sinal de sacanagem, de erro, de coisas por debaixo dos panos, sem transparência, mal pagador. É a coisa que mais me angustia. E eu queria lhe pedir, como uma pessoa importante dentro do clube hoje, não estou falando com o presidente, mas estou falando com alguém muito importante como você, que vocês façam isso. Eu lhe cobro aqui publicamente como vascaíno. Traga esse assunto à baila para que o conselheiro, o sócio, possa votar independente. Eu voto porque é política, eu voto porque eu estou com tal grupo. Não. Votar pela consciência, pela explicação, pelo entendimento. Vocês têm tempo para isso, prazo para isso. Então, eu queria lhe pedir nessas despedidas que você pudesse, de alguma forma, prometer isso, de que o processo vai ser limpo, justo, transparente, como foi a reunião da última quinta-feira, que para mim foi um show de democracia. As discordâncias acontecem, normal, pessoas não querem, outros querem, discursos mais inflamados, isso aí é normalíssimo, né? Não estamos ali numa confraria de amigos, ali são pessoas que querem o bem do clube, cada um com a sua cabeça. Então eu queria que você me falasse sobre isso, se despedisse, agradecer imensamente, agradecer as pessoas e pedir desculpas, porque são muitas perguntas, a gente vai ter outras oportunidades de tirar outras dúvidas. Grande abraço, muito obrigado, viu, Osório? Flávio, muito obrigado. Olha, você que acompanhou, e nós tivemos isso, realmente foi um fato de orgulho muito grande para o Vasco da Gama, a reunião que nós fizemos na quinta-feira passada para a discussão do empréstimo da 777 ao Vasco da Gama. Uma reunião que teve 23 mil vascaínos assistindo simultaneamente, uma reunião de 4 horas do Conselho Deliberativo, que não é a coisa mais emocionante do mundo, mas vascaínos interessados no futuro do clube, que quiseram acompanhar o posicionamento da diretoria administrativa, o posicionamento do Conselho Fiscal, a condução do presidente do Conselho Deliberativo e a manifestação dos grandes beneméritos e conselheiros eleitos do Vasco da Gama. Essa foi uma jornada histórica para o nosso clube. E olha, não foram apenas 23 mil vascaínos
acompanhando simultaneamente ao vivo, não. Nós já tivemos quase 300 mil acessos nessa live, no nosso canal de YouTube da Vasco TV. Lembrando que 23 mil vascaínos ao vivo é um São Januário lotado pela capacidade autorizada hoje pela Polícia Militar. Então nós tivemos um jogo de São Januário lotado, com vascaínos acompanhando uma reunião do poder do Vasco, olhando para o futuro. Isso nos emocionou a todos e a todos aqueles que nos acompanharam na Vasco TV. Fica aqui o nosso agradecimento. E você deve ter acompanhado que uma das perguntas que um conselheiro do Vasco fez foi justamente essa: como vai ser a transparência, como o Vasco vai poder se comunicar para frente com relação à SAF. E eu fui encarregado de dar a resposta, que dei ali ao Conselho Deliberativo, e vou dar aqui aos nossos ouvintes e telespectadores do Atenção Vascaínos. Nós temos a absoluta compreensão e absoluto compromisso com a transparência nesse processo. Nós entendemos, eu disse isso no início, Flávio, e repito aqui, a decisão que será tomada e colocada na mesa dos poderes do clube e dos associados do Vasco, no caso, a aprovação da SAF, é, na minha opinião, com certeza, sem dúvida nenhuma, a decisão mais importante do Vasco desde a resposta histórica em 1924, em praticamente 100 anos. E para que uma decisão dessa seja tomada com tranquilidade e com segurança, é necessária informação, debate, amplo debate, discussão, e que todas as cartas possam estar na mesa. Isso vai acontecer de maneira mais incisiva quando terminar o período de diligência, e nós temos restrições de confidencialidade, e o contrato vinculante for assinado. A partir daí, tudo vai estar na mesa, mas nós não vamos esperar esse período. Nós já temos muitas dúvidas que nós podemos esclarecer e vamos utilizar todos os nossos canais. O Atenção Vascaínos, os outros canais do nosso ecossistema vascaíno, que tem tanto alcance, tanta importância para a nossa torcida, as mídias oficiais do Vasco, o site oficial do Vasco, vai ter lá uma perguntas e respostas, tirando as principais dúvidas. Nós vamos utilizar o canhão que é a Vasco TV para realizar apresentações, para realizar debates, enfim, nós vamos colocar esse tema da melhor maneira possível, porque nós não temos nenhuma dúvida, Flávio, quanto melhor o vascaíno tiver informado sobre essa proposta, que na nossa visão é excepcional, mais segurança ele vai ter que a SAF é o caminho do Vasco. Por isso, a transparência, fica aqui o compromisso absoluto da diretoria, e ter absoluta transparência. Não existe pergunta proibida, não existe assuntos que não se podem tocar. Nesse momento, alguns estão sob confidencialidade, eu chego aqui e digo com franqueza para vocês: olha, esse assunto a gente tem que esperar, pois está sob confidencialidade. O desejo do Vasco da Gama era mostrar tudo agora. Agora a gente tem um regramento, tem as regras do jogo, tem as regras do negócio, nós respeitamos o nosso parceiro e seguiremos fielmente a regra do jogo, mas no final, você sócio do Vasco, você torcedor do Vasco, que vai tomar uma decisão, o sócio de votar e o torcedor, uma decisão emotiva de acompanhar, torcer e sonhar com um futuro melhor, pode ter certeza que você vai ter todas as informações, e nós aqui, que estamos olhando o processo por dentro, podemos garantir. Nós temos em cima da mesa uma excepcional proposta que vai garantir o nosso objetivo principal, que é ter o Vasco da Gama novamente forte e vencedor em todas as competições que disputar. Esse é o futuro que nós vemos para o nosso clube, e é isso que nós vamos estar discutindo nas próximas semanas e meses com todos vocês. Muito obrigado a todos pela oportunidade, permaneço sempre à disposição. Flávio, Emerson, muito obrigado. Osório, obrigado a você. E um detalhe que eu queria colocar aqui, porque eu sou uma pessoa extremamente democrática. Eu sei que muita gente vai até me bater, vai me dar porrada agora no que eu vou dizer. Quem vota contra precisa ser respeitado, gente. Porque não é nenhuma imposição. Eu acho que as pessoas precisam respeitar. Eu vejo muita gente, não, quem vota contra é contra o Vasco. Gente, vamos respeitar. É uma democracia. As pessoas têm direito de não querer. É normal isso, sejamos democráticos. O Vasco é um clube democrático. Então a gente precisa entender um pouco isso. Ninguém é inimigo de ninguém. A gente sabe quem é a favor, quem é contra e qual é o problema. Eu gosto de preto, outros gostam de branco. É assim a vida. Claro que não é essa discussão tão pequena. É algo grande, gigantesco. Como disse o Osório, é a discussão mais importante desde a resposta histórica. Porém,
A gente precisa respeitar as pessoas. Não vamos agredir ninguém, não vamos bater em ninguém, não vamos ameaçar ninguém. Isso é de uma pequenez que não é do tamanho do Vasco. É a única coisa que eu peço para vocês. E vou fazer uma sugestão aqui no final. Ô, Osório, no dia que o Josh chegar no aeroporto do Galeão, você sabe que o Rio de Janeiro vai parar, né? A torcida do Vasco vai até o aeroporto. Domingo tem Vasco-Flamengo. Manda ele pegar um avião, vem aqui, de repente levar ele para o Maracanã, ver um Vasco-Flamengo, né? Eu acho que ele vai sentir um pouquinho da força dessa torcida, da paixão. É uma sugestão apenas, vê lá na agenda se ele pode. Traz todo mundo para cá e faz essa alegria, porque ele vai ficar feliz, porque o cara do Botafogo lá ficou doido. Agora, Vasco é uma coisa completamente diferente, né? Não tem nem comparação. Fala com ele. Eu acho que ele deve estar com dinheirinho. Pega lá uma ponte aérea, lá Miami, Rio. De repente ele vem para cá, não vai ter problema umas milhas, nenhum, né? Tem as milhas, troca lá por umas milhas, não tem problema nenhum, não. Emerson, grande abraço, meu amigo. A gente fala a qualquer momento, né, durante o carnaval. Osório, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado aí pelo seu tempo. E o canal está aberto aqui para a gente poder discutir, debater. Volto a dizer, se a gente tiver que fazer pergunta dura, a gente vai fazer. Você sabe que a gente aqui não tem meio termo. A gente não está aqui, não, eu sou a favor de A, B ou C. Não, eu sou Vasco, tá? Eu não sou nem Osório, não sou Salgado, não sou Campelo, não sou Brant, não sou ninguém. Eu sou Vasco, eu quero pelo bem do meu clube. Então, saiba que o canal vai estar aberto aqui de forma democrática. Grande abraço, aproveita o carnaval e cuidado com a camisa aí, pô. Pede para lavar a camisa, ver se não deu problema nenhum, não. Estamos encerrando a nossa live tradicional de segunda-feira. Quero fazer uma média no final. Hoje é aniversário de uma pessoa muito especial para mim, minha querida e amada esposa, querida Carla Bertoletti Rodrigues da Cunha Leite, a mãe da minha filha. Que Deus possa abençoá-la, principalmente por me aturar. Isso aí já é uma bênção, quase 30 anos de casados e eu sou um homem feliz, porque tem uma mulher maravilhosa por trás. É isso. Então, um grande beijo para ela. Ela não gosta muito desse negócio, não. Você vai mandar beijo para mim, não, né? Eu falei, vou mandar só para te deixar envergonhado. Com assistência técnica da Larissa Costa, estamos encerrando a nossa live tradicional de segunda-feira. Amanhã tem programação normal aqui no canal Atenção Vascaínos. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Boa segunda-feira. Contenham-se, hein? Carnaval não é para acabar o mundo, não. Tchau, turma. Valeu.